Olá, meu nome é Vitor e vou apresentar o projeto de .NET feita para a Global Solution da FIAP e vou começar falando um pouco sobre a ideia. A ideia a gente pensou em atuar em duas frentes, tanto quanto pré-desastre quanto pós. A nossa ideia é poder evitar o máximo possível o acontecimento desses desastres e também preparar assim, as entidades para caso aconteça assim. A nossa ideia é a gente ter vários um sistema IoT com vários sensores que captam vários dados, vários sinais, como por exemplo umidade do solo, velocidade do vento, calor e pluviometria, esses, esses dados assim relacionados ao clima. Aí a ideia seria a gente monitorar, criar um modelo que ele analisa, que ele pega, vai recebendo todos esses dados e ele analisa para ver se tá, vai monitorando para ver se está acontecendo tudo conforme esperado. Por exemplo, se não tem tal lugar que está quente demais e pode acontecer algum incêndio florestal, por exemplo, ou se tal lugar está com algum solo muito úmido que pode acontecer algum deslize. A ideia é a gente ter esses sistemas que ele vai monitorar para poder evitar que esses desastres aconteçam. Mas também, caso venha acontecer, a gente possa agir antes e, por exemplo, evacuar as pessoas do local antes que ele aconteça. E agora no pós, a ideia seria, por exemplo, acontecer algum desastre, seria atuar na ajuda com as equipes de resgate. A ideia seria o seguinte: por exemplo, aconteceu algum terremoto e tem muitos escombros. Por exemplo, aconteceu algum terremoto assim, as casas foram destruídas e tem muitos escombros. A ideia seria ter uma frota assim de drone, que eles vão ser equipados com uma câmera e eles vão passando pelo local e eles vão ter com eles um modelo assim de visão computacional que ele detecta se há pessoas naqueles locais onde está pegando na câmera. E se tiver, ele pega a imagem ele detecta a pessoa e ele manda para um modelo de classificação que ele vai pegar aquela imagem e vai classificar o, o ambiente ao redor daquela pessoa e vai classificar o ambiente em três níveis. Se o ambiente está num risco baixo, está um risco moderado e está um risco grave, por exemplo. E a ideia seria de classificar esses três, seriam poder mandar a equipe de resgate maiores assim para locais que precisam de mais prioridades. Por exemplo, se tem muitas pessoas que foram detectadas num ambiente de muito risco, vai ter certa prioridade lá, vai ter mais equipe de resgate lá naquele ambiente. Então a ideia seria essa, a gente pegar e com esse sistema a gente ter os dados do local das pessoas e também a gravidade do ambiente que ela está. Agora eu vou falar da parte do código. Aqui no modo não tem muito segredo, foi onde a gente colocou todos os modelos, configuramos todas as classes que vão representar as entidades no banco de dados. Aqui em data eu coloquei, ficam as migrations e aqui o appdb context fica tudo instanciando, né, para criar de fato no banco de dados. E aqui a gente configura todos os relacionamentos, aqui todos os relacionamentos no banco de dados entre as classes. E aqui eu não vou me aprofundar muito nessa parte, mas o que eu fiz aqui foi como essas duas classes elas vão ter só esses valores estáticos, porque vai ser como se fosse opção. Aí aqui os repositories eu coloquei para lidar com a autenticação do usuário, as migrations que ficam o histórico do que foi mexido no banco de dados, e aqui o business fica toda a regra de negócio da aplicação. Eu vou focar mais aqui em imagens capturadas porque que ela é o principal assim da nossa aplicação.
Que a gente faz? A gente recebe do drone a imagem e o local. E a partir dessas informações, a gente manda a imagem para a API de Python que a gente desenvolveu com Machine Learning, que ela classifica a imagem em 3 categorias: leve, moderada e pesada. Então a ideia é a gente receber o local e a imagem, mandar para a API de Python, que aqui eu estou fazendo a requisição para a API de Python. Aqui, por exemplo, mandar essa imagem para a API de Python e a gente recebe a, a classificação. E a partir daí a gente coloca no banco de dados de pessoa localizada, né? A partir daí que a gente recebe o local, a gente vai ter a imagem, a classificação de risco, a data que foi detectada essa pessoa e acredito que eu já falei o local. A gente vai ter essas informações aqui, a gente já, por meio de construtora assim, cria essa entidade não, esse objeto. Aí aqui já fica aqui. Aí eu vou mostrar um exemplo de como que fica, para entender melhor assim, como que fica no aplicativo. Aqui eu estou fazendo o cadastro de um usuário, colocando a senha aqui. E a API ela já recebe esse cadastro, tanto que eu vou fazer o login mais para frente e eu receber. Eu vou conseguir entrar no sistema assim para esse cadastro. E aqui, esses pontinhos aqui, vai ser as pessoas que foram localizadas. Ele está verde aqui porque, por exemplo, essa pessoa foi localizada numa área de pouco risco. Aí aqui, esse vermelho, esse marcador vermelho representa uma pessoa que foi localizada num local de grande risco. E esse amarelo num local de baixo risco. De baixo risco não, de um risco moderado. E aqui eu estou mostrando o CRUD no, no aplicativo da API. Mas a ideia é basicamente essa: a gente recebe a imagem do local e consegue transmitir assim para as equipes de resgate para poder ter um resgate mais eficiente. E essa foi a nossa ideia.